Oi, eu sou a Nádia Moraes, estou falando aqui da Polônia. Esse vídeo eu quero falar especificamente sobre quem já está vivendo essa situação de ser um imigrante. Sobre as dores, as despedidas e as pequenas mortes internas que acontecem com a gente e como sobreviver a isso. Então, primeiro, ser um imigrante, ter a oportunidade ou estar buscando essa chance de morar em outro país não significa automaticamente que você está rico. Não quer dizer que você está com uma vida fácil, com a vida ganha, com a vida boa. Algumas pessoas têm a oportunidade de vir, o que já é um grande sonho realizado para muita gente, né? Mas nem todos eles conseguem emprego ou já têm emprego garantido. Então vamos lá, para quem já está vivendo aqui, o que acontece? Todo ser humano, todas as pessoas no mundo, elas têm as mesmas necessidades, gente. E essas necessidades, elas são bem básicas, que são o quê? Necessidade de afeto, necessidade de segurança e principalmente a necessidade na qual eu mais penso e que eu mais gosto de falar, que é a necessidade de pertencimento, se sentir parte de algo, sentir parte de alguma ideia ou de alguma comunidade. Aí se você vai para um contexto novo, que pode ser até de repente dentro do Brasil mesmo, né, uma grande mudança na sua vida, ou de repente você se tornou um imigrante, as suas necessidades elas são um pouquinho assim, bagunçadinhas. Aí, normalmente, tem que falar mais alto, a prioridade. A prioridade é o quê? Tentar uma vida melhor, é ter mais segurança, é ter um emprego melhor. Então, algumas necessidades podem já estar sendo supridas, mas essa necessidade da sensação de pertencimento, às vezes, pode demorar a vir. Isso gera mesmo alguns efeitos colaterais. Tanto que, inclusive, eu descobri que tem vários psicólogos especializados, eu nem sei se tem um nome pra isso, gente, mas tem vários psicólogos especializados nisso, sabe? Em tratar dessa crise de identidade que acontece quando você vai morar num outro país. Eu sei que você pode pensar aquilo... Gente, até esqueci o nome desse termo, mas é um termo engraçado. Que esse é um tipo de problema, sabe? De burguês, de branco de classe média. Mas lembre-se, tem gente que vem sem dinheiro, sem segurança, sem garantia, sem ter dinheiro para voltar pro Brasil, sem ter emprego ou casa para voltar no Brasil. Então assim, tem gente que tá ralando mesmo e arriscou tudo para vir tentar vida em outro lugar. Então pode ser um problema sério mesmo, essa coisa do se perder de si. Ter uma meta é o mais importante, uma motivação que te faça, né, continuar dia após dia. Isso que é o mais importante. Procurar se manter ocupado é muito importante. Encontrar uma rede de apoio é muito importante. A internet pode ajudar a encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que você. Porque mesmo que a gente fale assim, não tô nem aí, você é o mesmo. Não tem como, é um ambiente tão diferente, gente, mas tão diferente, mas tão hostil, que pequenas coisinhas que são incômodas no Brasil, aqui fora vira uma grande violência. E quem não passou por isso pode achar que é uma grande frescura que eu tô falando. Mas dor é dor, gente. Dor dói do mesmo jeito. Não importa se você falar, não é motivo pra isso, ou é motivo pra isso. O que é mais importante nessa vida é sentir que a gente existe. Sentir que eu ocupo um espaço, que eu sou visto, que eu sou reconhecido, que eu sou valorizado, mas em maior ou menor grau, né? Cada um tem uma necessidade de um tamanho, mas mais importante é que a gente se sinta um indivíduo, né? E a gente parece que deixa de se sentir quando a gente sai do país, muitas vezes. Principalmente se você ainda não tem seu emprego, ainda não se estabilizou. Eu queria falar sobre isso principalmente para as pessoas perceberem que isso acontece. Mexe com a cabeça às vezes, sabe? E é normal, tudo bem, você não tá sozinho. Esse assunto pode ir longe. Ai, desculpa. Mas eu queria falar e focar principalmente nas mulheres. Por quê? Porque, 99% das mulheres que eu conheci, brasileiras, que estão aqui na Polônia, ou que eu conheci quando eu estava na Suíça, 99%, não todas, mas 99%, vieram acompanhar o marido, que veio pra tentar a vida aqui, ou porque já conseguia uma oportunidade de trabalho, ou de repente já era do país. E essas mulheres são todas diferentes, todas muito diferentes entre si. Mas quando eu converso, gente, parece que todas contam a mesma história. Tem mulheres aqui cuja motivação, maior sonho sempre foi formar família e me dedicar a isso. E tem mulheres que já tinham uma carreira no Brasil, ou grande ou não tão grande, ou só normal, mas elas já faziam parte de algo, elas tinham a história delas, elas tinham deixado a marca delas de alguma forma, tinham uma existência não dependente, né? Independente do marido, independente dessa história de amor, do casal, da família. E todas essas mulheres, elas decidem
fala assim, é o seguinte, eu vou acompanhar você. Eu sei que casamento é isso, né, essa parceria, mas é tão bonita a história das mulheres que eu vejo aqui, e todas as mulheres que eu conheci aqui que fazem isso, é tão grandioso, e existe um sofrimento também, porque daí essas mulheres, todas que eu conversei, gente, porque eu sou muito faladeira, né, elas têm algumas necessidades supridas, de repente a necessidade de segurança está suprida. Tem o amor dela que cuida dela, né? Tá motivada a tentar a vida num novo lugar, mas tudo é diferente. Tem algumas que não falam nem inglês, porque como turista tem lugares que você consegue se virar falando inglês, né? Mesmo que você esteja na Europa. E daí a saudade que a gente às vezes sente do Brasil, da mãe, da comida, não é saudade do Brasil, da mãe, da comida, é saudade da gente. Não tem uma coisa assim, por exemplo, pensa você. Com cada amigo que você tem, você não se comporta um pouco diferente? Não é porque você está sendo falso, você está fingindo, mas cada pessoa, cada companhia, cada lugar desperta um lado nosso, né? Tem um amigo que desperta um lado mais brincalhão, que eu falo mais besteira, que eu falo mais palavrão, tem outro que eu falo assim, um pouco mais profundo, e todos esses lados são parte de mim, mas cada situação desperta algo meu. E aqui, quando a gente está fora, parece que a gente ainda não tem isso, esse caminho. A gente ainda não construiu isso, onde eu possa ser eu. Eu ainda não sei quem sou eu nesse contexto. A gente às vezes perde muito tempo tentando se explicar, ou tentando se fazer entender por causa da língua, ou ok, falei inglês, consegui me explicar, mas as referências são todas diferentes, as histórias são todas diferentes, então parece que você está sempre tentando se justificar, se explicar, se adaptar. Toda a sua energia vai para isso. Aí você começa a se sentir o quê? Coisado. E se sentir coisado é um perigo, porque é como a sujeirinha que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Aí, quando não é uma grande tragédia, uma coisa assim muito, muito grande e palpável de um problema, a gente não dá atenção. A gente pensa, deixa pra lá, vai passar, deixa pra lá, é frescura. E daí isso gera depressão, isso vai gerar crise no casamento, no relacionamento, crises existenciais. Parece besteira, mas lembre-se, todo ser humano tem as mesmas necessidades e essas necessidades são simples, normalmente. Afeto, segurança, pertencimento. Gente, eu tô no parque, então vocês veem que às vezes tem vários efeitos sonoros, né? Tem vento, tem pato, tem criança chorando, mas enfim. O que é importante? Primeiro, não tá sozinha, é normal. Quando a gente pensa, peraí, é normal, então eu não tô doido ou doida, isso não é um problema meu, eu não estou errado, então a gente para de ficar se condenando, a gente já consegue respirar um pouquinho. Fazer exercício, ainda que você acompanhe coisas pelo YouTube, ler, que seja um capítulo de alguma coisa por dia. Tem várias coisas que a internet pode oferecer, né? Pelo menos acesso à internet normalmente todo mundo tem. Então assim, ainda que você seja mãe, por favor, reserve um espaço para você. Eu não sou mãe, mas eu trabalho com muitas mulheres e eu percebo, eu vejo muito isso, sabe? A gente vai esquecendo de si. Já é normal a mulher fazer isso, né? A gente é ensinada a fazer isso. Aí você tá num outro contexto, numa outra realidade, que nada parece te ouvir ou dar espaço para você. Então, ó, esforço redobrado. Se manter ocupada. Encontre as suas ferramentas, que pode ser ler, que pode fazer um pouquinho de exercício, caminhada, que seja, qualquer coisa que possa te manter ocupada. E você não tá sozinha ou sozinho, é normal, isso acontece. Tem um monte de mulher com a mesma história, ainda que sejam mulheres diferentes. E eu tô falando isso porque eu tenho refletido mais sobre isso, eu tenho visto isso mais. Ainda bem tenho tido a oportunidade de me aproximar de mais pessoas aqui, e principalmente de mulheres que têm me ensinado muito. E eu percebo que tem muitos assuntos, gente, esse é um exemplo, mas tem muitos assuntos que são problemas de todos, mas a gente não conversa, porque a gente acha que é só uma coisa nossa. Então é importante a gente dividir, compartilhar, se ajudar. Lembrando, isso fica mais forte quando a gente sai, né, do país, mas lembrando que é da natureza humana viver em comunidade, pertencer. Então, é legal a gente se ouvir, se ajudar, assim como aqui eu fui ajudada muitas vezes por pessoas que mal me conheciam. Vamos se abrir para se ajudar, ser ajudado, ouvir o outro e entender que a gente não está sozinha. Eu espero que esse vídeo possa ter contemplado alguém. Não sei se parece só muito abstrato, sei lá, né? Mas eu acho que faz muito sentido. No nosso país, a gente tem vários rótulos, né? Filho, irmão, funcionário, o engraçado da turma, coisas assim. Aí você vai para outro lugar, você não tem mais nada disso. Você simplesmente é o brasileiro, a brasileira. No caso da mulher, a esposa.
Mas a gente é muito mais que uma coisa só. A gente carrega um monte de coisa dentro da gente. E falar uma coisa importantíssima e polêmica, que é o seguinte: tem muito imigrante no Brasil e brasileiro gosta de gringo. Quando o gringo é da Europa, tem já um ar de chique, né? Se é americano, é europeu. Se é loiro, então, vixe, aí o brasileiro ama. Mas tem muito imigrante no Brasil sofrendo de tudo isso que eu tô falando. E tudo isso que eu tô falando ainda é fichinha, porque eles sofrem preconceito mesmo e tem uma vida difícil no Brasil. E tem também migrantes no Brasil. Eu sou de São Paulo. Tem muita gente do Nordeste que vai tentar a vida em São Paulo. Aí eu até vou mudar um pouco de assunto. Coisas que às vezes eu sofro aqui, que daí eu falo, nossa, às vezes eu acho que eles são meio racistas e nananã. Ai, onde já se viu? Em São Paulo fazem muito a mesma coisa com o nordestino. Então, imigrantes e espaço, migrantes, né? Que é quando a gente migra dentro do próprio país. Também sofrem muito dessa perda de sentido, perda de significado, perda de identidade. E, gente, perda ou perca, desculpa viu, se eu errei, eu não sei. Então isso é uma coisa que você que está assistindo, por favor, não pense que é uma coisa minha, da Nádia, ou um problema de branco, classe média, essas coisas assim, sabe? Não é. Isso é uma coisa séria que afeta todo mundo, que acontece no Brasil. E vamos ser mais solidários, pensar mais nisso, olhar mais para isso e tentar acolher quem a gente puder.